Boa tarde, alunos aí do sexto ano. Aqui é a professora Tamires. Estamos hoje aí com mais uma aula para vocês. Terminamos a semana passada as aulas sobre hidrosfera, que são as camadas de água, né, do nosso planeta, e vamos dar início hoje a falar sobre a atmosfera. A atmosfera é a camada de ar que envolve o planeta Terra. Então, ao entorno do nosso planeta existe ar, né? Então, todo esse ar que está envolvendo o nosso planeta, chamamos ele de atmosfera. Essa atmosfera, ela é formada 21% dela de oxigênio, 78% dela de hidrogênio e apenas 1% delas são vapor de água e os demais gases existentes. Então, a maior parte da nossa atmosfera é formada de oxigênio e hidrogênio, que é inclusive o ar que nós respiramos, né? Esses dois são os dois gases que formam o ar que a gente respira, tá? Então, a atmosfera, logo no início do estudo do planeta Terra, nós vimos que ela foi a segunda parte do nosso planeta que foi criada. Primeiro a água, por isso que nós estudamos primeiro a hidrosfera, e em seguida, com a evaporação da água, formou-se os gases, a camada de gás, a camada de ar que envolve o planeta. Então, a atmosfera, tá? É preciso que a gente entenda que a atmosfera, ela não é uniforme, tá? Ou seja, ela não é toda do mesmo jeito. Aqui ao lado, nós temos uma figura que mostra pra gente que, por a atmosfera ela não ser toda uniforme, a gente possui camadas de atmosfera no planeta Terra por conta da temperatura, tá? Então, aqui nós temos a camada de ar que fica mais próxima da gente, né? Mais próximo à superfície da Terra, a uma distância, vamos supor assim, a uma altitude de até 11 quilômetros, nós temos a troposfera, que é justamente a parte do ar, a parte da atmosfera que fica o ar que a gente respira. É a parte da atmosfera que nós consumimos com a nossa respiração, tá? Essa parte, a troposfera, ela é a parte que fica mais em contato com a gente e ela varia aí de uma temperatura de até 20 graus Celsius, tá? Após a troposfera, nós temos a estratosfera, e aí a temperatura da estratosfera já muda, passa para menos 55 graus Celsius, ou seja, já é uma camada bastante fria. É nessa parte em que circulam os aviões, né? Então, os aviões, quando eles decolam, eles saem da troposfera e circulam nessa camada da atmosfera, chamada estratosfera. Mais acima da estratosfera, nós temos a mesosfera, e aí a temperatura nela é de aproximadamente menos 5 graus Celsius, também é uma camada da atmosfera mais fria. E é aonde, quando tem chuva de relâmpago e trovão, é justamente aí nessa mesosfera a parte onde se formam os raios, para poder vir a cair na troposfera, né? Mais acima ainda da mesosfera, nós temos a termosfera, e aí nessa camada a temperatura atinge aí aproximadamente menos 95 graus Celsius. É nessa camada que existem as nuvens que a gente observa, tá? E ela, percebam aí, ela está a uma altitude de 80 quilômetros acima da troposfera. E por último, já, né, na camada que a gente chama de espaço, no espaço
está a exosfera, é a última camada do planeta Terra, né? Nessa camada da atmosfera aí o ar já é mais quente, ó. Atinge aí mais ou menos 1000 graus Celsius positivo, ou seja, é uma camada bem quente, ao contrário das outras camadas abaixo, que vão variando, né? Como a gente viu, umas com temperatura negativa e aonde nós ficamos aqui na troposfera, aproximadamente 20 graus Celsius. Então, essas são as camadas da atmosfera. Por que existem essas camadas? Porque existe variação de temperatura, tá certo? Tempo atmosférico e clima, existe uma diferença aí. Tempo atmosférico é o estado da atmosfera de um lugar num determinado momento. Ele muda constantemente. Então, tempo atmosférico é quando a gente responde a pergunta: como é que está o tempo hoje? Hoje em Arapiraca o tempo está nublado, com previsão de chuva. Então, amanhã, como estará o tempo em Arapiraca? Amanhã pode fazer sol, o tempo vai estar quente. Então, o tempo atmosférico é esse. Como está a atmosfera naquele lugar, naquele momento? Pode variar. Pode passar a semana toda quente e seco, mas na outra semana fazer chuva e fazer frio. Ou seja, o tempo atmosférico ele muda. O clima não. Para a gente definir o clima de um lugar, é preciso verificar a variação do tempo atmosférico desse lugar. Esse clima, ele é classificado a partir da observação desse tempo atmosférico por um período de aproximadamente 30 anos. Então, se vocês pesquisarem o clima de Arapiraca, vocês vão ver lá. O clima de Arapiraca é tropical. Mas como? Por que ele é um clima tropical? Porque ao longo de 30 anos foi observado que o tempo atmosférico predomina em Arapiraca, tempo quente com dias secos. Aí sim foi possível dizer e afirmar que em Arapiraca nós temos um clima tropical, certo? Então o tempo ele muda todos os dias, toda semana pode ser que mude. Já o clima não. O clima, a partir do momento que é dito, que é determinado o clima de um lugar, aí ele não muda mais. Por quê? Porque ele foi determinado a partir de muito estudo e muita observação. Então verificou-se que durante 30 anos, naquele lugar, predomina tempo quente ou ao contrário, tempo frio, e aí é dado o clima daquele lugar. Então o clima ele não muda, já o tempo sim. Para se estabelecer o clima de um lugar, a gente precisa observar durante esses 30 anos alguns elementos que a gente chama de elementos do clima, tá? Nós temos aí elementos do clima. É observado a temperatura, como eu falei, se a maior parte do tempo a temperatura é quente, ou se a maior parte do tempo a temperatura é fria, ou se é um meio termo. É observado a velocidade do vento. Naquele lugar, venta bastante ao longo dos dias ou não, é pouca quantidade de vento, se são ventos fortes, se são ventos leves. Tudo isso é observado, como eu falei aqui acima, por um período de 30 anos, tá? Chuva. Como é a chuva naquele lugar? Se ao longo dos anos chove bastante, ao longo de um ano passa mais meses com chuva do que menos, ou ao contrário, é menos meses com chuva e mais meses com tempo seco. Umidade do ar
né, está relacionado à chuva. Se tem chuva, o ar vai ser mais úmido. Se tem ausência de chuva, pouca chuva, o ar vai ser mais seco. Pressão do ar. Pressão do ar é o peso que a atmosfera faz sobre a superfície, sobre a gente e o que está na superfície, tá? Então, quanto mais baixo nós estivermos, maior é a pressão. Vamos aqui para as camadas da Terra, que vocês vão entender, ó. Eu vou colocar essa mesma seta aqui. Então, quanto mais baixo nós estivermos, maior é a pressão. Por quê? Porque tem mais moléculas de ar. Então, tem mais ar para pressionar. Por isso, é maior a pressão atmosférica. Quanto mais alto, menor é a pressão atmosférica. Por quê? Tem menos moléculas de ar. Então, é como se tivesse menos ar para se respirar, menos moléculas de ar. Por isso que quando quem acompanha futebol aí, os meninos, quando alguns jogadores vão jogar em lugares, em campos de futebol, que países ficam numa área mais alta, eles têm dificuldade de respirar, eles cansam mais rápido, porque a pressão atmosférica é menor, é como se tivesse menos ar para conseguir respirar, menos moléculas de ar. Então, gente, para que se estabeleça o clima de um lugar, é preciso que vocês entendam que todos esses elementos que eu falei aqui sejam observados durante 30 anos. Então, temperatura, velocidade do vento, chuva, umidade do ar e pressão atmosférica. Ao longo de 30 anos é observado como esses elementos nesse lugar e aí sim é estabelecido qual é o tipo de clima daquele lugar. E tempo atmosférico não, tá? Tempo atmosférico é a variação naquele momento, naquele lugar. Como eu falei, basta a gente se responder a pergunta: como está o tempo hoje? Como está o tempo? Como vai estar o tempo amanhã? Aí nós estamos falando de tempo atmosférico e não de clima, tá certo? Então, terminamos a nossa aula por aqui. Até a próxima semana.